Beleza. Vamos lá então, vamos conversar um pouco, tá? O que que a gente tem até agora, tá, pessoal? A gente está estudando amplificadores operacionais, está estudando circuitos com esses dispositivos, né? E a gente passou pela parte de condicionamento de sinais lá, que é basicamente operações matemáticas utilizando PIOP, então para te poder tratar um sinal, botar um offset, enfim, né? Amplificar, fazer um tratamento semelhante àqueles exemplos que a gente viu, tá? Outra coisa que a gente está interessado em fazer com sinais elétricos é identificar valores, né? É poder comparar ele com valores de referência para te tomar alguma decisão. Então a gente passou por comparadores, a gente começou a conversa de comparadores, viu um comparador simples lá, que era só o amplificador operacional saturando ou não em função das entradas, e daí a gente viu o comparador Schmitt-Trigger, tá? Que ele é um tipo de comparador com realimentação positiva, é importante vocês lembrarem isso, que ele, por ter a realimentação positiva, ele vai saturar na mais alimentação ou menos alimentação, né? E por ter essa realimentação negativa, a gente criava um chamado laço de esterese. Então, a comparação não era com um único valor de referência, mas sim com uma referência superior e uma inferior, tá? E isso é pertinente porque geralmente o sinal que tu vai comparar, né, a resposta de um sensor, ela não é uma resposta linear, retinha, sem variações. Então, para se tornar imune à tua tomada de decisões a pequenas variações em torno do ponto de referência, é interessante que a gente implemente laço de esterese na nossa comparação. E um jeito de fazer é aquele circuito que eu coloquei lá para vocês naquela última aula, que é um Schmitt-Trigger não inversor, tá? Existem várias outras topologias, muitos circuitos que são variações daquele circuito ali, cada um com a sua limitação, cada um com uma regulação melhor de offset, de elastoesterese, enfim, né, tem variações. Então, aquilo ali é mais ou menos para vocês terem a ideia do que é um comparador com laço de esterese e como que a gente desenha aquele laço de esterese, tá bom? Bom, para dar continuidade a essa parte da disciplina, eu vou conversar hoje com vocês com o CI 555, tá? Esse carinha aí, eu não sei se vocês já tiveram contato com ele, já montaram algum circuitinho, já brincaram com esse CI. Ele é muito popular entre quem trabalha com eletrônica, tá? Quem gosta de montar circuitinhos que fazem diversas funções aí, esse circuito é muito famoso no ramo da eletrônica, tá? Ele surgiu lá, acho que na década de 70, tá bom? E esse aí, ele, devido ao modo de operação dele, aos modos de operação dele, ele foi abraçado pela comunidade, assim, né? Todo mundo começou a usar ele para fazer várias soluções em circuitos eletrônicos, tá? E o que a gente vai conversar sobre ele hoje é basicamente o que que tem dentro dele, né? Ele é um circuito integrado, e daí o que que tem dentro desse circuito integrado e como que ele funciona e falar um pouquinho sobre as aplicações desse CI, tá? Ele é um CI bem antigo e, e ele tem muito material, tá? Então, que se vocês procurarem na internet, em livros, tem muito material sobre ele. Tem vários livros falando sobre aplicações, sobre como otimizar, como usar em circuitos maiores. Claro, assim, ó, assim como o OpOp, ele não é um único dispositivo que vai resolver problemas, né? Ele vai ser uma ferramenta a mais que tu tem para propor soluções, tá bom? E o que que esse CI faz, tá? Esse CI, ele também é conhecido como um multivibrador ou um timer, né? O que que esse CI ele é capaz de fazer? Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas aplicações, na real, os modos de operação, né? Que a gente diz que ele tem basicamente 3 modos de operação, esse circuito integrado. Então, aqui um exemplo, ó, um dos modos de operação, e daí esses nomes que a gente vai conversar aqui, é referente à estabilidade desse circuito, tá? E a gente já vai comentar o que que significa isso. Um dos modos de operação é esse aqui, é o chamado biestável, tá? Como o nome diz, ele está dizendo que aqui é biestável, tá? Então ele é estável em 2 posições, tá? Da onde que vem esse nome estabilidade? É com relação à tensão de saída desse circuito integrado, tá? Então vamos olhar, olha essa simulação que está acontecendo aqui na direita, ó. A tensão de saída é a tensão nesse nó aqui, ó, tá? Tensão de saída ali.
Essa tensão de saída, ela é estável em 2 valores possíveis, tá. Nesse caso aqui, ela é possível na tensão de saída VCC, né, como esse gráfico está aqui em cima, ou ela está em nível alto lógico, nível lógico alto ou nível lógico baixo, tá. E ele fica estável nessas posições, ele vai permanecer nessa posição até tu mandar ele trocar, né. Então, nesse caso aqui, é através da comutação de 2 chaves, ó. No momento que eu pressiono esse push button de baixo, ele satura para cima. No momento que eu pressiono esse push button de cima, ele satura no outro valor, tá? Então, ó, ele dá como se fosse um set reset, tá? Então, ele pode ficar estável tanto no nível lógico baixo quanto no nível lógico alto, tá bom? Isso que significa biestável. E isso aí, por exemplo, é um controle é um interruptor, né, de 2 estados. Tu pode usar, por exemplo, isso como um interruptor hotel, né, só que em vez daquele LED ali, tu usa uma relé para comutar uma lâmpada e põe um interruptor no início do corredor e outro no final, né. Então tu tem um push button no início do corredor e o outro push button no final, daí tu pode ligar na entrada e desligar na saída, né, por exemplo assim. Então esse é o circuito biestável, tá, ele tem 2 possibilidades de saída e tu altera eles de acordo com a entrada, tá bom. Outra forma de a gente já vai comentar mais sobre esses circuitos, mas outra forma que esse CI tem de operar é o chamado monoestável ou também chamado de timer, tá. Esse circuito monoestável, ele tem apenas um estado de saída, estável, né, então a saída, ela vai ficar estável em apenas um único valor, tá. E o outro estado dela, ela é transitório, ele permanece um tempo nesse outro estado e depois volta. Então no circuito anterior, a gente tinha que ele podia ficar tanto em nível lógico baixo, quanto em nível lógico alto, certo? E ficava em determinado tempo lá. Nesse circuito aqui, observa a simulação aqui, ó, ou observa o LEDzinho acendendo conforme a imagem ali, ele fica um certo tempo em nível lógico alto e depois volta para o nível lógico baixo. Então, o estado estável dele é nível lógico baixo. No momento que tu põe uma transição, que nesse caso aqui é pressionar aquele push button ali, ele vai para o outro estado, que nesse caso é o estado alto, fica um determinado tempo lá e depois volta para o estado estável dele de novo, né. Então é como se fosse um atraso, ele identifica que tu fez uma transição, nesse caso é um push button, que nem está acontecendo aqui na simulação, ó. Ele pressiona esse push button, a saída vai para cima, a saída vai para nível lógico alto, fica um determinado tempo lá e depois ela volta para o estado original, né. Nesse caso aqui, o LED apagado. O cara pressiona o botão, o LED acende, ele fica um determinado tempo aceso, depois volta, né. Esse é um atraso no acionamento, né, ele permanece, ele tem um delay para desacionar, tá. Isso aí, por exemplo, pode ser um temporizador, né, tu pressiona um interruptor, né, supondo que esse LED aqui de novo é uma relé ligando uma lâmpada, então tu pressiona o interruptor e ele fica um determinado tempo ligado, aquela lâmpada daquele cômodo, depois desliga, né. Pode ser, por exemplo, em vez de ser um interruptor, ser um sensor de presença, né, ele dá um trigger para o teu sensor, para o teu 555, ele permanece por um tempo ligado essa lâmpada e depois desliga, tá. Esse tempo é programável, né, tu consegue definir quanto que é esse tempo em função dos componentes, tá. Então esse é outro modo de operação do 555, é o monoestável, tá. A gente viu o biestável, que ele fica trocando entre 2 estados possíveis de acordo com a tua vontade. Esse aqui, tu diz quando ele troca e ele volta por conta, tá, depois de um certo tempo, beleza? E o último estágio, que eu acho que é o mais utilizado, na real, do 555, é o astável, né, ou oscilador, tá. Astável significa que ele não tem ponto de estabilidade, né, ele é um ponto astável. E ele não fica parado nem em nível lógico alto, nem em nível lógico baixo, tá. Ele não fica parado em nenhum dos 2, ele fica sempre alternando, independente da tua vontade. Então por isso que ele é um astável, ele não tem ponto de estabilidade, né, ele fica trocando entre um e outro, entre um e outro. E quando um circuito fica fazendo isso, alternando entre um e outro, a gente diz que ele está oscilando, né. Então, essa aplicação com o 555 a gente chama de oscilador, multivibrador, circuito astável, né, isso aí é muito utilizado quando tu quer gerar um sinal periódico, porque tu consegue regular
esse modo de operação no CI, a frequência que ele fica e quanto tempo ele fica em alta. O exemplo que eu estou botando aqui para vocês é um controle de um motorzinho CC através do circuito, tá aqui, né? Tem um transistor para fazer o chaveamento de potência aqui para ele, mas o transistor, o 555 aqui, ó, ele está gerando um sinal que a gente chama PWM, tá? Que é um sinal periódico, de frequência definida por ti. Então, tu tem uma frequência definida aqui, ele está comutando numa frequência. Então, o que ele está gerando aqui, na real, é esse trem de pulso aqui na simulação, ó, azul, certo? Que é semelhante a esse trem de pulso que eu botei aqui em cima, ó. PWM, tá? Aqui ele está funcionando como um sinal PWM, né? PWM. PWM significa modulação por largura de pulso. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, com o termo PWM. O que significa isso? Tu modula um valor médio através de uma largura de pulso. A largura aqui representada, né, que está aumentando e diminuindo nesse sinal aqui. Então, o que esse circuito está fazendo? Ele está gerando esse trem de pulso que está aqui em cima, que é um trem de pulso chamado PWM, que conforme mais largo o tempo em on, que é aqui, né, o tempo em cima, quanto mais tempo ele fica em cima, mais rápido vai girar esse motorzinho, ou mais tempo vai ficar acesa a lâmpada, né, mais claro vai ficar a luminosidade da lâmpada. Então, no modo astável, uma das aplicações é gerar um sinal PWM, onde tu consegue regular o período aqui, né, todo esse tempo aqui é o período, certo? Tu define qual é o período de comutação, a saída vai ficar alternando entre alta e baixa dentro desse período, e o tempo aqui, ó, a largura do pulso que a gente fala, ou também chamada de razão cíclica, né? Essa largura de pulso aqui que ele fica em alta, tu define também, tá? Então tu tem um PWM, que a gente controla a largura de pulso, a gente modula um valor em largura de pulso, tá? Então olha na simulação aqui, é isso que está acontecendo, ó, tá variando uma resistência aqui, que é como se fosse esse PWM que o cara tá girando aqui, certo? E na saída, em vez do motor, aqui tá um LED piscando, certo? Aqui, ó, na simulação, tá? E conforme maior a razão cíclica, aqui, conforme mais largo o pulso dentro do período, mais rápido esse LED está piscando aqui na simulação. Isso é representado aqui no circuito da esquerda, que mais rápido o teu motorzinho está girando, né? Porque tu está aplicando um trem de pulso mais largo para ele. O nome disso é modulação PWM, tá? Faz uma modulação por largura de pulso. Mas a ideia é que tu consegue fazer um oscilador com o 555. Aqui está o carinha, né? Aqui está o nosso CI. Tu consegue gerar um oscilador. E uma aplicação desse oscilador é gerar um trem de pulsos variável. Claro? Mas tu pode usar isso, por exemplo, para sintetizar só uma forma de onda quadrada. E daí tu tem um gerador de clock, por exemplo, né? Através de um oscilador com 55. Ou então tu pode utilizar esse trem de pulso quadrado para gerar uma senoidal, passando através de um filtro, ou uma triangular, passando ele através de um integrador, né? Que a gente já viu o circuito integrador, viu a topologia do circuito integrador. Então tu pode fazer um gerador de funções a partir do 555. Então sempre que tu precisa uma referência de frequência, um sinal oscilatório ou uma forma de onda quadrada com de período fixo, né, período determinado, tu pode usar um circuito pode utilizar o 555, tá? Então, basicamente, são essas três operações que ele tem, tá? Ele é um circuito astável, que é esse aqui, tu pode polarizar ele para ele oscilar, tá? Ele fica alternando entre alto e baixo, com frequência definida e razão cíclica definida. Ele pode ser um circuito monoestável, que ele funciona basicamente como um delay, né, que tu pressiona o push button ou tu dá o sinal de entrada, ele aciona a saída e daí dá um certo delay e volta para zero automaticamente depois de um certo tempo, né? Eu acho que o melhor exemplo seria um temporizador de uma lâmpada, certo? Tu dá o sinal, ele fica um certo tempo ligado, depois desliga. Esse é o monoestável. E tem o biestável, que depende, que tu tem que dar um sinal para ele mudar e tem um sinal para ele mudar de novo, né? Então ele fica estável em duas posições, tá? Então ele tem basicamente esses três modos de operação. Ele pode operar em estados que tu diz quando que ele vai mudar, pode operar quando ele volta sozinho para o estado ou oscilando, tá bom? Esses três modos de operação, eles
tem uma gama muito grande de aplicações, mas aquilo que eu falei, eu acho que o oscilador é com certeza o mais usado, tá? Ele trabalhando como oscilador, porque tu pode fazer várias mudanças nesse circuito, tem inúmeras variações desses circuitos que tu pode aplicar em diferentes aplicações, tá bom? O que eu quero falar agora, identificado esses 3 modos de operação, a gente vai conversar internamente, tá? Como que é o circuito internamente, e depois a gente vai voltar e falar sobre esses modos de operação novamente, tá? Eu não sei se vocês já tinham trabalhado com esse CI ou nem, mas eu tentei dar um geral aqui nesses 3 primeiros slides sobre como que ele pode operar, tá? Agora a gente vai ver internamente como que o que que tem dentro do circuito, tá? Internamente, o 555 é esse ramo aí, tá? Esse circuito completo aí, cheio de componentes, tá bom? Aqui ele está disposto de acordo com a pinagem já, tá? Imaginando que tu tá vendo aquela baratinha, que tu tá vendo o CI de cima, né? Ele geralmente é um DIP de 8 pinos, tá bom? Geralmente é um DIP aqui, ó, do 1 pro 8, geralmente é uma baratinha de 8 pinos, mas tem uma versão, se eu não me engano, de 16 pinos. Eu acho que tem uma versão, mas essa eu acho que já não é muito popular. A mais é essa aqui, tá? Eu acho que tem outra versão que vem 255 dentro de um chip só também, tá? Mas a mais popular é essa aqui. Há quem diga que o nome 555, né, que é o desse CI, vem desses 3 resistores aqui, vem desses 3 resistores que ele tem internamente aqui, tá? E tem quem diga também que, na real, esse nome veio porque os caras que fizeram o branding lá, que criaram a ideia desse CI lá na década de 70, eles gostavam muito do número 5, e esses caras têm toda essa, como é que a gente fala, de numerologia, assim, enfim, daí eles deram esse nome, tá? Mas, enfim, independente. Esse é o nome dele. O coração desse circuito integrado, tá? O coração dele, o princípio de funcionamento dele é todo em cima desse flip-flop interno que tem dentro dele aqui, ó. É um flip-flop do tipo SR, tá? Vocês lembram como é que funciona o flip-flop do tipo SR? Quando tu tem nível lógico alto, né, o 1 aqui no 7, digamos, ó, quando tu tem nível lógico 1 aqui, ele seta a tua saída, que é o Q barrado. Então, ele vai setar a tua saída aqui desse lado, que é o Q, ó, vai setar o Q igual a 1. E ele vai permanecer em 1 ali, independente do que entrar, até tu dar um pulso aqui no reset, certo? Quando tu der um pulso no reset, daí troca, daí a minha saída agora é 0. Então, deu um pulso no reset, foi para 0. Deu um pulso no set, foi para 1 a saída, tá? Então, todo o princípio de funcionamento do DCI é em cima disso aqui, né? O set reset num flip-flop, olha que a saída dele, desse flip-flop, tá ligado lá no pino 3, que é a saída do CI, né? Através de um driver. Então, a saída desse flip-flop é basicamente a saída do teu CI, tá bom? Esse bloquinho que ele disse aqui, que é um driver de saída, isso aqui basicamente é um daqueles amplificadores que a gente viu lá em dispositivos 2, tá? Aqui dentro basicamente tu tem um amplificadorzinho, tá? Que na real é uma rede de transistores, que ele tem uma baixa impedância de saída para te dar uma corrente, aqui ó, para a corrente que ele fornecer na saída, ser uma corrente maior que o flip-flop é capaz, certo? Porque o flip-flop na real ele tem uma corrente baixa de saída aqui, né? A corrente de saída dele é baixa. Então esse estágio de saída aqui é basicamente para amplificar a corrente que vai sair no teu pino. Em 555, geralmente, isso aqui é em torno de 200 miliamperes, tá? Então, tu consegue alimentar cargas de até 200 miliamperes com ele. Isso é muito interessante, tá? É uma corrente bem boa já. Mas se a tua carga exige uma corrente maior, claro, tu pode botar um transistor ali, né? Um amplificador na saída, enfim. Então, esse estágio de saída aqui, basicamente, é um estágio de amplificação de corrente, tá bom? Então, é o flip-flop que comanda a nossa saída. Conforme a gente seta ou reseta esse flip-flop, a gente comanda a saída desse circuito integrado, tá? Do 555. Mas quem que seta ou reseta esse flip-flop? A gente pode ver aqui que são esses dois amplificadores operacionais, né? O amplificador operacional 1 e o amplificador operacional 2. Esses dois carinhas aqui que
resetam e setam o teu flip-flop, eles que comandam o flip-flop, né? Então observa que, e olha que esses dois amplificadores operacionais aqui, tanto da esquerda quanto da direita, eles estão configurados como comparadores, tá? Porque, olha, não tem realimentação negativa, não tem nada aqui da porta inversora para a entrada, e não tem nada da porta não inversora para a entrada também, tá? Então ele está configurado como um comparador, tá bom? Tu não tem realimentação, eles são comparadores. Então quem manda setar ou resetar o teu flip-flop, ou seja, quem manda a saída ir para nível lógico alto ou baixo, né? Quem manda a saída ir para cima ou para baixo são esses dois comparadores. Então tu tem dois comparadores que vão comandar esse flip-flop, tá bom? E dá uma olhadinha nesse flip-flop da esquerda, nesse amplificador operacional da esquerda aqui, por exemplo, ó. Vamos dar uma olhada nele. Quem que são as entradas desse cara? Se é ele que vai setar o nosso flip-flop, olha que as entradas dele, a gente tem acesso a uma das entradas dele, que é a entrada inversora, ó. Uma das entradas dele está num pino externo, que a gente chama ele de trigger, tá? Então, tu tem um sinal externo que vai entrar nesse comparador, e a outra entrada desse comparador, que está aqui no terminal não inversor, a outra entrada dele está conectada ali em cima, ó, naquela rede de resistores, certo? Então, a entrada inversora, tu tem acesso externamente, tu pode pôr uma tensão que tu quer aqui. E a entrada não inversora tá lá naquela rede de contatos. Então, vamos olhar um pouquinho esse circuito aqui, ó. Lembra como é que funciona um comparador? Lembra como é que funciona um comparador? Se a tensão nesse nó aqui, ó, que é a não inversora, se a tensão nesse nó for maior que a tensão nesse nó aqui, a gente tem que a saída satura para cima, né? Ou seja, satura em VCC. A gente tem nível lógico 1 aqui na saída desse amplificador operacional. Logo, seta o meu flip-flop. Logo, liga a minha saída. Então, se a tensão na porta 2 aqui, ó, no pino 2, que é a tensão na porta inversora, for menor que a tensão aqui no meio desse divisor resistivo, desse divisor de tensão, a gente tem que a saída liga, certo? Entendido? Já se for ao contrário, né? Se a tensão de entrada, que está aqui na porta inversora do amplificador operacional 1, for menor que a tensão na porta não inversora, se o V- for menor que V+, a gente tem saída lógica zero aqui, logo não altera o estado do nosso flip-flop, tá bom? Então, olha aqui, a entrada inversora a gente tem acesso lá pelo pino 2. E a entrada não inversora desse comparador está aqui no meio dessa rede de 5 resistores. E olha que o pino 1 desse resistor aqui, que é o lado bem esquerdo dele, está aterrado, ó. Esse aqui é a referência do teu amplificador operacional, do teu 555, desculpa. Essa aqui é a referência do circuito. E aqui tu tem mais VCC no outro lado, ó. No outro lado do divisor resistivo tu tem mais VCC. E daí te liga aqui, ó. Deixa eu ver se vocês não falaram nada aqui. Que não, né? Te liga ali na... Te liga aqui nesse divisor resistivo, ó. Nesse divisor de tensão, tá? São 3 resistores iguais, ó. Certo? São 3 resistores iguais. E a gente tem o VCC, que é o que a gente aplica, tá bom? Então isso aqui é um divisor de tensão, ó. Esses 3 resistores são um divisor de tensão. Onde aqui nesse ponto, você saberia me dizer quanto de tensão que vai aparecer naquele ponto ali? Só olhando, saberiam dizer? Se esses 3 resistores são iguais, né, que estão aqui, que são 3 resistores de 5K, significa que nesse ponto, ó, aqui é a referência, né, bem na esquerda, no pino 1 é a referência, então aqui tu tem 0 volts, tá? Aqui tu tem 0. Aqui desse lado, a gente tem 1/3 da tensão que a gente alimentar esse CI, certo? E nesse ponto aqui, ó, a gente tem 2/3 da tensão que a gente alimentar o CI, tá bom? E aqui a gente tem VCC de novo, ó. E aqui a gente tem os 3/3 de VCC, tá? Vocês enxergam isso? Todo mundo enxerga? Que esse aqui é um divisor de tensão. No primeiro resistor fica 1/3 da tensão, no segundo fica 2/3 e aqui chega os 3/3 da tensão. Sendo que esse VCC, para esse CI aqui, ele pode ser de 5 até 16, se eu não me engano. Até 16 volts, se eu não me engano, tá? Então, olha aqui, que esse comparador da esquerda que faz o set do flip-flop, que é quem vai ligar a saída,
ele está comparando 1/3 da tua alimentação, tá? Ele está comparando 1/3 da tensão de alimentação, que é a tensão nesse nó aqui, está comparando 1/3 da tensão de alimentação com a tensão de trigger, que é a tensão no terminal 2, tá certo? Então, esse comparador aqui que faz o set, ele compara 1/3 de VCC com o trigger. Se o trigger for inferior a 1/3 de VCC, a saída recebe nível lógico alto, né? Posso até escrever isso aqui, ó, que se tensão de trigger, vou botar TRG aqui, ó, que é a tensão no pino 2, for menor que 1/3 de VCC, 1/3 de VCC, a gente tem que a saída, né, isso aqui faz com que a saída vá para nível lógico alto, né? Então, Vout vai para nível lógico alto, que nesse caso aqui, idealmente é VCC, tá bom? Então, a gente tem essa característica aqui, através do comparador 1, tá? Ele faz o set. Agora, olha o outro comparador aqui, ó, comparador 2. Vamos olhar esse outro cara aqui, ó. Esse comparador 2, ele tá ligado nos 2/3 de VCC, ó, certo? Só que os 2/3 de VCC ligado na porta inversora dele. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem a porta inversora desse segundo comparador ligado lá nos 2/3 do VCC, tá? E o outro terminal desse comparador, que esse comparador é quem faz o reset do flip-flop, é quem diz que que o nível lógico vai voltar para low aqui, né? Vai voltar para o zero. Esse cara aqui que faz isso, a outra entrada dele, que é a entrada não inversora, tá lá na tensão chamada threshold, tá? Na tensão de threshold. O que ele está fazendo aqui, ó? Se a tensão de threshold, se a tensão no pino 6, que é a tensão na porta não inversora, se a tensão na porta no pino 6 for maior que a tensão 2/3 de VCC, que é a tensão na não inversora, ele dá um pulso no reset. Certo? Enxergam isso? Ó, se a tensão no pino 6 for maior que 2/3 de VCC, esse amplificador operacional aqui dá um pulso no reset. Daí ele dá um pulso no reset, flip-flop volta para estar para nível lógico baixo na saída. Então a gente tem a outra condição aqui se a tensão no pino 6, que eu vou chamar de THR, tá, de threshold, for maior que 2/3 de VCC, isso aqui força com que VO seja igual a zero, que é o teu nível lógico baixo nesse circuito, tá? Então tu tem aqui, ó, basicamente, um valor, dois comparadores, certo? Dois comparadores, um seta a saída, o outro reseta a saída, e tu tem acesso ao valor de comparação inferior, que é o trigger, e o valor de comparação superior, que é o threshold, certo? E eles estão sendo comparados com 1/3 de VCC e 2/3 de VCC, respectivamente, tá? Mais ou menos? Estão acompanhando isso aí? Então, o que a gente tem? Um carinha que seta ou reseta a saída. Ele vai setar ou resetar a saída em função de duas entradas desse CI, que é a entrada 2, pino 2, e a entrada do pino 6. Se a entrada do pino 2, for menor que 1/3 de VCC, liga. Se a entrada do pino 6 for maior que 2/3 de VCC, desliga. Então, basicamente, tu tem um valor de comparação superior e um valor de comparação inferior. Tu tem um valor de comparação superior, que é os 2/3 de VCC. Peraí que eu fiz caca aqui. Tu tem um valor de comparação superior, que é esses 2/3 de VCC, e tu tem um valor de comparação inferior, que é esse 1/3 de VCC. Se a entrada do pino 2 é menor que o valor de comparação inferior, liga. Se a entrada do pino 6 for maior que o valor de comparação superior, desliga, tá? Basicamente é isso. Mais ou menos? Mais ou menos. Beleza, então a gente comentou sobre o flip-flop, que é o coração do CI, quem que manda ligar ou desligar, que são os dois amplificadores operacionais. Falta a gente falar daquele transistor que tem lá dentro do CI, ó. Tem um transistorzinho que tá ligando, ó, que tá ligando lá no terra, ele tá ligando, tá sendo comandado, ó, esse transistor aqui, ele tá sendo comandado, a base dele
está sendo comandado pela saída do flip-flop. Ou seja, toda vez que o flip-flop é ligado, ele manda fechar esse transistor aqui. Ele manda comutar esse transistor, certo? E quem que ele comuta? Ele comuta, olha lá, o pino 7 no pino 1. Ó, ele faz uma comutação direto, ó, do pino 7 para o pino 1. Esse pino 7 é chamado pino de descarga, tá? Porque a função desse pino 7 é fazer a descarga de um capacitor. Então, por isso que ele é uma chavezinha, tá? Ele é uma chavezinha, ele tá trabalhando na saturação, esse transistor aqui, né? Aqui é o coletor dele, aqui é o emissor. Ele vai fechar esse transistor quando vier um sinal na base dele. E daí ele vai fazer uma descarga pelo pino 7 para a referência através desse transistor, tá? Então, a ideia desse transistor internamente é que ele descarregue um capacitor externo que tu vai ter do circuito, tá? Essa é a ideia dele. E ele vai mandar esse capacitor descarregar toda vez que tu acionar a saída desse flip-flop, tá bom? Entendido isso? É um circuito, é um dispositivo que tu vai utilizar nas configurações mais adiante, tá? Tranquilo? Então a gente tem esse transistor interno que vai fazer a descarga de um capacitor externo do teu circuito depois. E esse transistor ele é acionado pela saída. Toda vez que a saída vai para nível lógico 1, esse transistor é fechado. Outra coisa que falta aqui, ó, é o pino 5 que a gente não conversou. Então eu falei aqui para vocês, ó, que os níveis de comparação, né, vou botar aqui, ó, VLow e VHigh, vão ser sempre 1/3 de VCC e 2/3 de VCC. Eu falei que vão ser esses valores porque eles vêm desse divisor de tensão aqui dos 3 resistores, tá bom? Só que o CI ainda te dá a possibilidade de tu alterar isso. De não fazer com 2/3 de VCC. Opa, peraí que eu pulei um ali, tá? Mas eu vou falar aqui, ó. Para não fazer com 2/3 de VCC e 1/3 de VCC, tá? Ele tem um outro pino, o pino 5, que é o controle de tensão aqui, ó, tá? Esse controle de tensão, observa que ele está indo direto lá no ponto 2/3 de VCC. O que que significa isso aqui? Significa que tu pode forçar a tensão que tu quiser aqui, ó, nesse ponto. Tu pode forçar um V-high que tu quiser aqui, ó. Ah, não quero ser com 2/3 de VCC. Vamos dizer que eu estou alimentando com 9 volts. Se eu tivesse alimentando com 9 volts, aqui tu teria 6, né? Mas eu não quero V-high em 6, eu quero em 5 volts. Então tu pode forçar 5 volts nesse terminal, que ele vai botar aqui nesse ponto 5 volts, independente do VCC, tá? Isso é útil quando tu quer fazer, por exemplo, comparadores por histerese, né? Um Schmitt trigger, que a gente vai ver o circuito mais à frente, onde os valores de comparação não são necessariamente 2/3 da alimentação e 1/3 da alimentação. Tu quer forçar o valor que tu quiser ali, tá bom? Então, por isso que existe o voltage control aqui, para forçar a tensão nesse ponto. Claro, no momento que tu força a tensão de V-high, certo? No momento que tu usa esse pino 5 e força a tensão em V-high, o que tu vai ter é que o V-low vira metade desse V-high, tá? Se tu força o V-high aqui igual a 5 volts, tu vai forçar com que o VLow seja 2,5, concordam? Porque se tu tá forçando 5 volts nesse nó, então quer dizer que desse nó aqui para a referência tu tem 5 volts. Só que tu tem 2 resistores iguais aqui que estão dividindo essa tensão. Então a tensão nesse nó aqui se tornaria 2,5 se tu forçasse uma tensão aqui no voltage control, tá? É uma outra possibilidade. Geralmente a gente não usa, né? Geralmente a gente não usa, mas é uma outra possibilidade quando tu quer fazer um controlador por histerese, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar aqui é o pino 4, ó. Esse flip-flop, ele tem um pino de reset, que tu pode zerar a saída a qualquer momento, tá? Dependendo da aplicação, isso é muito útil, mas geralmente também a gente não usa, como essa entrada é barrada, tá? A gente geralmente bota esse pino aqui para o VCC, tá? Para não ficar resetando o flip-flop à toa, tá? Mas se tu tem uma aplicação, geralmente eu acho que modulação, quem trabalha com FM, dá para fazer modulação FM com esse CI, e daí usa esse pino de reset para ficar modulando o sinal, tá bom? Mas é uma aplicação específica, tá?
Então essas são as partes do 555, tá? Não são muitas partes, resumindo, o que a gente tem são essas partes aí. O que vocês têm que lembrar? Que esse CI basicamente é um flip-flop, tá? Que quem seta ou reseta esse flip-flop é um flip-flop SR, e quem seta ou reseta esse flip-flop são dois comparadores, e tu tem acesso a esses comparadores. Tu consegue dizer uma das entradas de cada um desses amplificadores. Se a entrada do pino 2 for menor que 1/3 de VCC, ele liga o flip-flop. Se a entrada do pino 6 for maior que 2/3 de VCC, ele desliga o flip-flop. E esse ligar ou desligar o flip-flop é ligar ou desligar a saída, né? O flip-flop está ligado diretamente na saída, tá bom? Certo? Essa é a estrutura básica de um flip-flop, tá? De um 555, tá bom? Através dessa estrutura aí, a gente consegue montar aqueles modos de operação, ou seja, através de um trigger, tu pode alterar entre dois estados possíveis, ou tu dá um pulso, ele muda de estado e volta automaticamente para o estado original depois de um certo tempo, ou ele fica alternando entre dois estados indefinidamente, tá? Que são o biestável, monoestável e astável, tá? Beleza. Agora a gente vai ver como que esses circuitos funcionam, tá? Quem não conhecia internamente o CI, deu para entender mais ou menos como é que ele funciona por dentro, o que que ele tem dentro dele? Ou estão só dormindo mesmo? Tá, beleza. Show, vamos adiante então. Nice, valeu. Beleza, isso aqui é a estrutura. Eu tentei pegar essa imagem, tem vários jeitos de representar essa imagem da estrutura interna, tá? Eu tentei trazer essa imagem porque é aquela que parece que tu tá vendo o CI de cima, tá? Os pinos estão na ordem certa, porque muitos imagens que tu vai ver desse CI para ter a estrutura interna, os pinos não estão na ordem certa, então eu tentei trazer essa para exemplificar para vocês, tá? Mas para mostrar os circuitos, eu vou pegar essa imagem e vou redesenhar ela dessa forma aqui, ó, tá? Basicamente, eu peguei e deitei, né? Peguei uma imagem que é deitada, então olha aqui, ó, ainda tá aqui os três resistores, ó, tá? Os três resistores fazendo a divisão de tensão para te dar o 1/3 de VCC e os 2/3 de VCC, tá? Os dois comparadores aqui, onde tu tem acesso ao comparador de cima que te dá o threshold, ele que faz o reset, e o comparador de baixo que compara com o trigger, certo? Ele compara o valor menor com o trigger, o valor maior com o threshold, tá? Isso aí que você tem que lembrar. E o comparador menor, ele manda ligar a saída, e o comparador maior manda desligar a saída, tá? Aqui tá o flip-flop, onde tu tem acesso ao reset desse flip-flop, que é o pino 4, tá? Que geralmente a gente liga ele para o VCC, para ele não ficar resetando, tá? Tu tem a saída desse flip-flop, que ele comanda a descarga de um capacitor externo, que pode usar ou não, tá? Isso aqui depende da aplicação que tu for usar, tu pode usar ou não. E tu tem o estágio de saída, que basicamente o que ele faz, ele amplifica a corrente, né? Ele, em vez de puxar a corrente aqui do flip-flop, ó, ele puxa a corrente do VCC, tá? Para fornecer na saída, para conseguir te fornecer até 200 miliamperes na saída, tá? Então é a mesma estrutura, só tá deitado, ó. Observa que é o mesmo circuito, só que ele tá deitado aqui, tá bom? E aqui o pino GND, que é o pino 1, tá certo? Agora é o seguinte, como que funciona aquele circuito biestável, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês, tá? Tem duas chavezinhas, tá certo? Ó, que a saída vai para nível alto quando tu aperta um botão e a saída vai para nível baixo quando tu aperta outro botão, tá? O que que tu tá fazendo? Ó? O circuito que tá fazendo isso está aqui do lado, ó, certo? É esse circuitinho aqui, tá? Quando tu aperta um botão, ó, observa que uma das entradas, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a entrada de trigger tá ligado nesse botão aqui, e a entrada de threshold tá ligado nesse botão aqui, tá? Como é que é o circuito que faz que funciona como biestável? Basicamente, o circuito é esse aqui, ó, tá? Olha o que que a gente está fazendo aqui, tá? Alimentei aqui, né, botei um VCC lá, nesse caso aqui eu botei 10 volts, ó. Eu podia ter botado 9 para simplificar, né, aqui como é 1/3, 2/3, enfim. Então eu coloquei os 10 volts aqui, tá alimentado esse CI, faltou eu ligar esse cara aqui no VCC também, ó. Esqueci de fazer isso aqui, porque o reset tem que estar no VCC, tá? Porque senão ele fica resetando o teu circuito.
Não estou usando o pino de controle da tensão aqui no meio, tá? Então quer dizer o quê? Que aqui nesse ponto aqui, tá? Vou trocar de cor. Que ali naquele ponto de cima tu tem 2/3 de VCC, tá? Aqui nesse nó aqui, ó, tu tem 2/3 de VCC, porque são os 3 resistores, né? Dividindo. Então aqui tu tem 2/3 de VCC, que é 2/3 de 10, e aqui tu tem 1/3 de VCC, que é 1/3 de 10, tá? E daí olha aqui, ó, o comparador de baixo, que é quem vai mandar setar a saída, ele tá comparando 1/3 de VCC com a entrada trigger. E a entrada trigger, nossa, tá aqui, ó, nesse nó aqui. E a entrada trigger tá nesse nó aqui, ó, certo? Qual que é a tensão que tá nesse nó aqui? Se o interruptor não está pressionado, observa aqui, ó, se o interruptor não está pressionado, esse nó aqui está ligado nesse resistor de cima, certo? Aqui para baixo tem circuito aberto. A tensão nesse nó aqui, quanto que é? Quanto vocês acham que é a tensão nesse nó aqui? Alguém saberia dizer? Se o interruptor não está pressionado, se esse interruptor está aberto, saberiam dizer qual que é a tensão nesse nó aqui? Não, não é zero. Olha aqui, ó. Observa que quando a tensão nesse nó aqui, ó, o botão não está pressionado, significa que ela está ligada lá para cima no resistor. Só que o que, que a gente sabe? Que não flui corrente aqui para a esquerda, né? Para a direita, desculpa. Não flui corrente para cá. Por quê? Porque isso aqui está na entrada do amplificador operacional. Então, se não flui corrente, quer dizer que a tensão nesse nó é a mesma tensão desse nó, porque tu não tem queda de tensão em cima do resistor. Tu não tem queda de tensão porque não está fluindo corrente nele. Então a tensão nesse nó aqui é 10, certo? E tu tá comparando esse 10 com 1/3 de VCC aqui. Deixa eu anotar quanto que é isso aqui. Isso aqui dá 3,33 volts. Esse comparador de baixo está comparando 10 com 3,33, certo? 10 é maior que 3,33, então a saída aqui está em zero. Beleza? No momento que eu pressiono esse push button aqui, ó, no momento que eu pressiono esse cara, ele vai fechar um circuito aqui, ó. Fechou o circuito. Se ele fechou o circuito, agora sim vai circular corrente nesse resistor, ó. Vai descer corrente nesse resistor aqui, certo? Vai descer uma corrente nesse resistor. Se vai descer uma corrente nesse resistor, aí sim vai surgir tensão nesse resistor. E a tensão que vai surgir em cima dele é 10, então vai morrer toda a tensão em cima do resistor aqui, e a tensão desse nó, como tu fechou para baixo, agora vira 0 volts. No momento que tu apertou, aquela tensão ali virou 0 volts. Exatamente no instante que tu apertou, que essa tensão virou 0 volts, tu aplicou 0 aqui nesse terminal. Se tu aplicou 0 nesse terminal aqui, a tensão no terminal não inversor do amplificador operacional ficou maior que a tensão na porta inversora do amplificador operacional. E no momento que isso aqui aconteceu, ó, V mais é maior que V menos. Logo, ele saturou para cima. Ele saturou para VCC. Ou seja, ele saturou em nível lógico 1. Logo, ele mandou dar 7 no teu flip-flop. Logo, a saída foi para nível lógico alto. Entendeu? Tu apertou esse botão aqui, ele colocou 0 no trigger. O trigger está comparando com 3.3. 0 é menor que 3.3? É, então esse carinha aqui satura para cima, satura para nível lógico alto. Daí ele dá o 7 no flip-flop. Daí a saída vai para VCC lá. Certo? Entendido isso aí? E eu tiro, daí eu venho aqui e tiro o dedo do botão. Do momento que eu tirei o dedo do botão, essa corrente não circula mais, logo essa tensão aqui cai para 0 de novo, logo aqui vira 10 volts de novo. Então aqui agora, no trigger vira 10 volts, ou seja, aqui na entrada, na entrada inversora tu tem 10, tá comparando 10 com 3.3, 10 é maior que 3.3, então ele satura para 0 aqui. Tá? E daí ele tira o gatilho do 7. Só que é um flip-flop, né? Então ele vai manter a saída em nível lógico alto. Tá? Beleza. Ah, eu esqueci de dizer um detalhe aqui, ó. A gente tá pegando esse estágio aqui que amplifica a corrente, ele é inversor, tá? Ele é inversor, ou seja,
ele é barrado. Aqui na saída tu tem o Q barrado, barrado. Ou seja, tu tem o Q ali, tá? Beleza. Ligou a saída, no momento que eu tirei o dedo do botão, continua a saída ligada. E vai continuar, tá? O que que acontece agora, ó, se eu vier aqui no outro comparador, quem faz o reset, ó, ele está comparando a entrada do pino 6, que é o threshold, com 2/3 de VCC. 2/3 de VCC para nós é 6,66, né? Então aqui embaixo tem 6, aqui nessa entrada tu tem 6,66 volts. E tu vai comparar com a tensão desse terminal, do pino 6, que é o threshold, tá? Olha onde que ele está ligado lá, ó. Tá ligado nesse nó. E daí olha aqui, ó, enquanto essa chave de cima estiver aberta, esse nó tá ligado nesse resistor que tá ligado na referência. Não existe corrente fluindo nesse resistor. Se não existe corrente fluindo nesse resistor, a queda de tensão em cima dele é zero. Então esse nó aqui é 0 volts, porque está ligado na referência. 0 volts está sendo aplicado aqui no threshold, que é o pino 6, ou seja, está sendo aplicado aqui nesse terminal desse comparador. A tensão na porta inversora, que é 6,66, é maior que a tensão na porta não inversora. Se a da inversora é maior que a não inversora, ele satura no nível lógico baixo, ou seja, satura em zero. Então tu tem zero ali no reset, não está fazendo nada. Mas se eu vier aqui e pressionar esse interruptor, eu vim aqui e fechei aquele interruptor ali. No momento que eu fechei esse interruptor, ó, eu liguei esse nó lá em cima. Eu fiz essa conexão. Então aqui nesse nó agora tu tem 10 volts. E daí vai surgir uma corrente nesse resistor que vai gerar os 10 volts em cima dele. Beleza? Tu tem 10 volts nesse terminal aqui agora. Então tu tem 10 volts aqui no threshold, tem 10 volts aqui no pino 6. Logo, tu tem 10 volts aqui no pino não inversor. 10 volts no pino não inversor é maior que 6,66 no inversor. Então V mais é maior que V menos. Então esse cara aqui satura para nível lógico 1, ou seja, satura para o nosso VCC, né? Então tu deu um pulso no reset. No momento que tu apertou aquele botão lá, tu deu um pulso no reset. E daí o meu flip-flop resetou a minha saída, que vem para nível lógico baixo aqui de novo. Tá bom? E daí eu tirei o dedo lá. Tirei o dedo daquele push button lá. Aqui voltou a ser zero, não existe mais corrente nesse resistor, não tem mais queda de tensão em cima dele. Então tu tem zero aqui, zero no 6, voltou a ser zero aqui, voltou a ser zero a minha saída aqui. E daí ele mantém a saída embaixo. Então se eu apertar aqui de novo no outro botão, dou o set de novo, certo? Eu seto novamente o meu flip-flop. Se eu aperto o outro, eu dou reset novamente, tá bom? Então isso é o B estável. Eu tenho duas possibilidades de saída que fica indefinidamente até eu pressionar, até eu dar uma entrada de novo. Dei uma entrada, trocou. Dei outra entrada, trocou de novo, né? Então tem duas possibilidades estáveis da saída, certo? Só um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, ó. Essas duas conexões aqui, ó, tanto essa conexão, isso aqui, ó, essa conexão que a gente falou primeiro aqui, ó, que quando o botão não está pressionado, tu tem os 10 volts lá de cima, o nome disso aqui é resistor, esse nome desse resistor aqui, né, o nome desse resistor ali é resistor de pull-up, tá? O nome disso aqui, ó, é configuração desse resistor, quando tu faz esse sistema aqui, ó, eu acredito que vocês faziam isso lá em digitais, tá? Em vez de usar só um fiozinho conectando lá no VCC ou em nada, tu usava um resistor para cima e a chavezinha para baixo quando tu queria dar nível lógico baixo. O nome disso aqui é resistor de pull-up. Por que que isso aqui existe? Pull-up. Pull-up é puxar para cima, né? Pull, push. Acho que é. Pull-up, tá? Porque significa quando não tem nada, ou seja, quando tu não tá pressionando, ele tá forçando o nível lógico alto. Então é pull-up, tá? Quando tu não tem nada na entrada, ou seja, quando era para ser a chave aberta, tu tá forçando o VCC. Então é pull-up. Já esse aqui é o de pull-down, tá? Sempre quando tu tem uma chavezinha
de entrada, um interruptor, uma switchzinha, e tu quer forçar zero quando tu não tá pressionando a switch, tu usa um resistor de pull down. E quando tu não tá pressionando a switch, tu quer forçar a VCC, tu usa o chamado pull up, tá bom? Isso aqui são duas configurações muito utilizadas, tá? Resistor de pull up e resistor de pull down. Tá certo? Entendido isso? Tá? Não é muito difícil, tá? É um circuitos que a gente já domina esses circuitos, só que arranjados de uma forma diferenciada, tá bom? Tá, então esse aqui é o biestável, tá? Então, que era aquele circuito que eu mostrei antes para vocês, tá bom? Tu aperta um botão, deixa eu voltar aqui, ó. Tu aperta um botão, desliga, tu aperta outro botão, liga. E ali eu expliquei como que isso funciona, tá bom? Outra forma de operar, esse aqui chamado o monoestável ou timer, tá? É um timer que tem um timer no desligamento, né? Ó, ele deu um LED. Depois de um certo tempo, puf, desligou. Tá? Ele desliga por conta, certo? Como que funciona isso? Tá? O circuito que faz isso, esse aqui, tá? O que que mudou do circuito anterior? Agora tu tem uma chave só, tu tem só um interruptor, tem só uma entrada. Não necessariamente é um botão, tá? Isso aqui pode ser um sensor, pode ser qualquer coisa. Tu tem uma entrada, certo? Que vai dar o set do teu circuito. Esqueci de colocar aqui de novo, ó. Esqueci de colocar em todos esse reset no VCC, tá? O que que a gente tem aqui, ó? De novo, ó, se eu estou alimentando com 10 volts, né? De novo, eu tenho aqui 6,66 volts, aqui embaixo 3,33 volts, tem que mudar para 9 isso para ficar redondo, né? E daí a gente tem de novo aqui um resistor de pull-up, ó. O que que acontece? Se eu não estou apertando o botão, eu estou com 10 volts aqui. Se eu não estou apertando o botão, eu estou com 10 volts nesse ponto. Ou seja, eu estou comparando 3.3 com 10. Enquanto eu não pressionar o botão, vai ter 10 aqui. Enquanto tiver 10 aqui na porta inversora, tu tem 0 aqui na saída, certo? É um comparador. Porta inversora, 10 volts, então a saída satura para baixo. Quando eu pressionar esse botão aqui, fecha essa chavezinha. No momento que eu fechei essa chavezinha aqui, ele deu um pulso, opa, aqui virou 0 volts, né? No momento que eu fechei a chavezinha, aqui virou 0 volts. Logo, aqui virou 0 volts. Então, porta não inversora ficou maior que a inversora. Então, a saída virou 1. 1 não, né? VCC. É importante vocês lembrem que ele vira VCC, mas eu tô chamando de 1 porque é nível lógico alto. Daí deu 7 e daí ligou a saída. Puf, ligou a saída. Show de bola, né? Foi para cima aqui. Estamos em nível lógico alto na saída. Ligou o LED, por exemplo, tá? Show de bola. Agora vamos pensar o seguinte, a gente ignorou esse ramo aqui por enquanto, tá? Mas imagina que ele tá em nível lógico alto na saída aqui, que aconteceu isso, eu apertei a chave, ligou, a saída tá em alta, VCC, show de bola, tá bom? O que que acontece com essa rama aqui, ó? Isso aqui é um ramo RC, concorda? É um ramo RC. No exato instante que eu ligo esse circuito, digamos que eu peguei e apertei um botãozinho aqui, ó, ligou o circuito. Eu vou ter esse capacitor aqui debaixo, ó, carregando através daquele resistor de cima. Concordam comigo, ó? Esse capacitor aqui embaixo, ele estava inicialmente descarregado. No momento que eu ligo essa fonte no circuito, vai nascer uma corrente, vai surgir uma corrente aqui, que vai carregar esse capacitor. E lembra que a carga, né, a corrente de carga e a tensão em cima de um capacitor, o chamado EVC aqui, ela carrega de forma exponencial, né? Que a gente tem lá, circuito RC, lá, eu não lembro se isso é circuitos 1 ou circuitos 2, tu tem que a tensão no capacitor, quando tu aplica uma tensão positiva num ramo RC, a tensão no capacitor ela vai subir uma coisa mais ou menos assim, né? Ela vai carregar assim até o valor do VCC aqui, tá? Então ela vai subir exponencialmente, com um certo tempo, tá? Ele vai demorar para chegar naquele tempo. Lembram disso? Que esse capacitor aqui vai demorar para carregar até lá. Quanto maior o valor do capacitor, mais tempo ele vai demorar para chegar lá no valor de VCC. Ele vai começar a carregar. É como se tu estivesse enchendo um balde, né? Demora para subir. Conforme maior o valor do capacitor ou maior o valor do resistor,
menor vai ser essa corrente que vai ser drenada, logo menor, mais tempo ele vai demorar, né? Então, vou botar aqui um Tzinho, ó. Mais tempo ele vai demorar para carregar, tá? Mas imagina que essa tensão aqui está carregando. Por quê? Porque essa tensão aqui nesse nó, ó, a tensão nesse nó é a tensão do capacitor. É a tensão do capacitor. Só que essa tensão do capacitor aqui, ó, tu tá comparando com 6,6 volts. Ó, tu tá comparando com a porta inversora do amplificador operacional de cima, do comparador de cima, tá? Tu tá comparando a tensão do capacitor com 6,6 volts, ó. Aqui tá a tensão do capacitor. Tu tá comparando ela com 6,6 volts. O que que acontece? Quando essa tensão do capacitor ali, ó, ela for se tornar maior que 6,6 volts, nesse caso, né, na real é VCC por 3, VCC por 2 VCC por 3. Na real, quando ele for maior que 2 VCC por 3, quando a tensão do capacitor superar os 6,6 volts, o que que acontece? O capacitor está carregando, está aumentando a tensão nele. Quando a tensão do capacitor se tornar maior que 6,6 volts, ele vai dar um pulso no reset, né? Ó, ele está comparando aqui, ó. Então ele vai dar um pulso alto na saída desse cara, vai dar um pulso no reset e vai mandar a saída voltar para zero. Tranquilo? É isso que acontece. Só que tem mais um detalhe, tá? Vocês entenderam que a gente está comparando a tensão de carga, né? O tempo de carga desse capacitor aqui, tá? Só que tem mais um detalhe, ele carregou. Tá, beleza, carregou, me deu o tempo lá para desligar, né? Então, o que que aconteceu? Liguei o circuito, apertei o botão, foi para nível lógico alto. Deixa eu botar aqui embaixo, ó. Foi para nível lógico alto, certo? Capacitor carregou, certo? Peraí, foi para nível lógico alto. Capacitor carregou, o capacitor está carregando, até que o capacitor chegou nesse ponto aqui, ó. Tá? Logo, mandei a saída cair. Show de bola. E o que? E a tensão no capacitor vai ficar nessa aí, vai ficar ali. Então ele vai ficar sempre maior que o 6,6. A gente faz o seguinte para isso aqui voltar ao estado original, né? Porque se eu não mudar o meu circuito, essa tensão no capacitor vai ficar sempre em 6,6 volts. E eu vou ficar sempre resetando. Só que eu tenho que parar de resetar para eu poder apertar o botão e ligar de novo, né? Então o que que a gente faz? A gente pega esse pino aqui, ó, que é a tensão no capacitor, o pino 6, e joga lá no pino de descarga. Lembra que eu falei que tinha um pino de descarga? E joga lá naquele transistor interno do 555. O que que acontece? Olha aqui, ó, no momento que ele deu esse pulso para desligar a saída, ó, no momento, ó, tensão no capacitor aumentou, a tensão nesse pino aqui, nesse nó, aumentou até 6,6. Quando chegou em 6,6 aqui no pino 6, ele mandou resetar, né, ele botou 1 aqui, ó, ele mandou resetar. No momento que resetou, olha, no momento que resetou, quer dizer que o Q barrado virou 1. Quer dizer que o Q barrado virou 1. Se o Q barrado virou 1, ele saturou esse transistor aqui, ó. E se ele saturou esse transistor, ele fechou do coletor para o emissor. E ele fechou quem? Olha quem que ele está fechando lá, ó. Ele está fechando o pino 6. Ele está colocando o pino 6 no terra. Ou seja, ele está jogando o meu capacitor para o terra. É como se tu fizesse isso aqui, ó. Opa. É como se tu fizesse isso aqui, ó. Só que tu faz lá pelo pino 7 do CI. E no momento que tu faz isso aqui, ó, todo o meu capacitor, que antes estava carregado, agora ele vai descarregar pelo pino 7. Porque tu botou ele direto na terra, ó. No momento que tu fechou, ele vai fazer isso aqui, ó. O pino 7 vai drenar a corrente dele. E daí o capacitor vai descarregar. Então ele carregou até o 6,6 e daí ele vai começar a descarregar de novo. Vai começar a descarregar. Até que o capacitor descarrega completamente. E se o capacitor descarrega completamente, a tensão aqui no VCC vai se tornar menor que 6,6. Logo ele vai parar de resetar o meu CI. Ele parou de resetar, eu posso apertar o botão de novo, que ele vai ligar a saída de novo. No momento que ele ligar a saída de novo, ele abre esse transistor, ele tira essa corrente roxa e o meu capacitor começa a carregar de novo. No momento que o meu capacitor chegou em 6,6, ele desliga por conta. Então, eu aperto o botão,
Eu aperto o botão, liga a saída, o capacitor começa a carregar. O capacitor chegou em 6.6, ele desliga a saída, fecha o transistor, descarrega o capacitor. Tá? Se eu voltar aqui, ó, olha aqui ó, o que está acontecendo. Ó. Olha o que está acontecendo aqui nesse circuito. Ó. Eu aperto o botão, tensão no capacitor, começa a carregar. Tensão no capacitor chegou no valor, desliga. Ó. O capacitor está carregando, carregando, chegou na tensão, desliga. Tá? Então, o que a gente está brincando aqui é uma constante RC. Quando a tensão no capacitor chega no valor definido, ele desliga a saída. Quando a tensão no capacitor chega em 2/3 de VCC, ele desliga a saída. E quando ele manda desligar a saída, ele já manda descarregar ele mesmo. Ó. Ele já descarrega ele mesmo. Então, ele chegou em 6.6, desligou a saída, descarregou o capacitor. E vai ficar ali, até tu apertar o botão de novo. No momento que tu aperta o botão, ó, no momento que tu apertou o botão aqui, ele liga a saída e o capacitor começa a carregar de novo. O capacitor carregou até 6.6, desliga a saída, descarrega, tá? Então esse é o mono estável, porque o estável é quando o capacitor está descarregado. Tu aperta o botão, o capacitor carrega, quando chegou no trigger, quando chegou no threshold, melhor dizendo, quando chegou no threshold, o capacitor manda desligar tudo. E daí descarrega ele mesmo, tá? Descarrega através do pino 7. Tá? Essa é a operação monoestável, tá? É um delay no desligamento, né? O que a gente vai ter é o seguinte, ó. O que a gente vai ter é o seguinte, ó. Tu vai ter a tensão aqui no threshold, ó. Melhor dizendo, a tensão aqui no trigger, ó. Tensão no trigger vai ser algo assim, ó. Ó, ele tá sempre, quando tu não tá apertando o botão, ele tá ligado lá no 10 volts. Então ele vai ser uma coisa assim, ó. Lá em 10, lá em 10, lá em 10, até que tu aperta o botão. Tá? Essa aqui é a tensão V-trigger, TR. Tá lá em 10, tá lá no VCC, tá? No momento que tu aperta o botãozinho, essa tensão cai e logo que tu solta o botão, ela sobe de novo, né? Certo? Logo que tu solta o botão, ela solta de novo. Mas como é que fica a saída? A saída vai ficar algo assim, ó. Tava em zero, tava em zero. No momento que tu aperta o botão, ele manda ligar a saída. Ligou a saída, tá? Esse aqui é o gráfico da saída, VO. Que é a tensão aqui, ó, VO, tá? Tava em zero. No momento que tu apertou o botão, ou seja, aqui, ó, no momento que tu apertou o push button, ele setou para cima. E ele vai ficar um tempo e depois vai cair. E daí aqui até tu apertar o botão de novo. Na hora que tu apertar o botão de novo, vai acontecer a mesma coisa na saída. Ela vai dar um pulso com a mesma largura que ele deu antes. Certo? Basicamente isso que acontece. E esse tempo de duração aqui, ó, esse tempo de duração, ele dura 1.1 vezes R vezes C. Esse é o tempo de duração do pulso. Deixa eu tentar mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse aqui é o biestável, tá? Mas eu quero mostrar, eu tinha feito aqui um monoestável, esse aqui. Ó. Olha aqui o monoestável, ó. Esse circuito, não sei se vocês estão vendo direitinho aí. Espero que sim. Beleza, ó. Aqui tá os 10 volts, tá? É o mesmo circuito, ó. Rede RC, o resistor de pull-up ligado aqui no trigger através do botãozinho, ó. Saída tá desligada, certo? Saída tá desligada. O que que eu tenho identificado aqui na tela, ó? Tá em laranja, tá 6.6. Esse circuito da direita é só para gerar os valores para a gente enxergar. Como a gente não tem acesso internamente ao CI, eu botei aqui para a gente enxergar, ó. 6.6 está lá na tela também, tá? Olha o que que acontece, ó. A tensão no capacitor aqui, ó, 0 volts, ele está descarregado, certo? Ele está totalmente descarregado. Quando eu aperto esse botão aqui, ó, e observa só um detalhe aqui, ó, deixa eu dar um zoom só para mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, a tensão aqui é 0, ó, tá? Tensão no capacitor é 0. Por que que a tensão no capacitor é 0? Por que que ele não carregou
o capacitor, esse resistor aqui, ó, porque ele tá fluindo, ó, olha a corrente que tá descendo aqui no resistor, tá fluindo lá pro pino 7, ó. Ou seja, aquele transistor lá de saída, a transistor do pino 7, tá fechado, porque a minha saída tá desligada, tá? Daí no momento que eu pressiono aqui, ó, o botãozinho, eu vou dar um pulso no trigger, então a minha saída vai ligar. Se a saída vai ligar, o transistor vai abrir. O transistor vai abrir, o pino 7 vai parar de puxar corrente. Então, o que eu espero enxergar? No momento que eu apertar esse botão aqui, eu espero enxergar essa corrente que estava fluindo para a direita lá pelo transistor, pare de fluir e agora comece a descer, tá? Então, vou dar um pulso aqui, ó. Pulso, ó. Parou de fluir corrente para a direita e está fluindo para baixo, está carregando o meu capacitor. Olha em azul aqui a corrente, a tensão desse capacitor aumentando, ó. Olha em azul lá no gráfico, ó. A tensão aumentou, 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 até chegar na linha laranja. Deixa eu parar aqui. Deixa eu dar mais um ciclo aqui, ó. Em azul tá a tensão no capacitor, ó. Dei um pulso. Olha, a tensão em azul aqui, ó. Em azul é a tensão no capacitor. Quando eu dei um pulso, aquele transistor interno lá no pino 7 abriu, porque a saída acionou. A saída acionou, ó. Deixa eu voltar aqui no slide. A saída está em nível lógico alto, então esse transistor abriu, logo ele parou de puxar a corrente aqui do pino, parou de puxar a corrente do capacitor, então esse capacitor começou a carregar. Está carregando, ó, subindo, subindo, subindo. E ele vai carregar até a tensão de comparação do threshold, ó, que é 6.6, que é essa linha laranja. Quando chegar aqui em cima, ó, observa que a saída está ligada, em verde, ó. Quando essa linha azul bater na laranja, ou seja, quando a tensão do capacitor chegar em 6 volts, ele vai desligar a saída, que é o comparador de cima, tá? Então lá, ó, tá subindo, observa que a saída tá ligada, tá? Tá subindo. Olha a hora que bateu no 6.6, o meu verde caiu para baixo. E junto com ele, e junto com o verde caindo, o meu transistor aqui no pino 7 fechou e logo ele descarregou completamente o capacitor. Então o roxinho, o azulzinho aqui também chegou lá e caiu junto com o verde, tá? E daí vai ficar aqui, vai ficar nesse estado, que é o estado estável dele, até eu apertar de novo. Apertei, foi para cima, ele vai ficar um tempo em cima, ó, vai ficar o tempo de carga desse capacitor em cima, e depois vai voltar para baixo. E descarregou. Certo? Isso aqui é um delay no meu LED. Ó. Eu dou o pulso, ele liga, fica um tempo e depois desliga a saída, tá? É um mono estável. Ó, daí descarregou completamente, tá certo? Esse é um mono estável, operação mono estável do meu 555, tá? Geralmente um retardo no desligamento, né? Pode dar um delay, enfim. E o tempo que ele fica com a saída ligada é dado por essa equaçãozinha aí, tá? 1.1, valor do resistor, vezes o valor do capacitor. Esse resistor aqui e esse capacitor. Então, tu quer que fique 10 segundos ligado? Tu calcula o valor do... Põe aqui 10 igual a 1.1 vezes R vezes C. Daí tu chuta um valor de capacitor e calcula o resistor que tu quer, tá? Basicamente é assim que funciona o monoestável. E o outro jeito de operar é o astável ou oscilador, como eu tinha falado para vocês, tá? Onde basicamente ele gera um trem de pulsos na saída, uma forma de onda quadrada na saída de frequência fixa, e ele fica oscilando entre o valor lógico alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, tá? Alto, cima, alto, cima. O circuito que faz isso é esse aqui, ó. Ah, e de novo, esqueci de colocar o VCC aqui no reset, tá? O circuito que faz essa oscilação é esse aqui. Não tem entrada, né? Não tem botão para te ligar o circuito. Ele vai oscilar, ele vai trocar entre alto e baixo de acordo com os parâmetros do circuito. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. O valor de ligar, que é o valor de trigger, quem liga a saída é o trigger, tá aqui nesse capacitor, junto com o valor de desligar, que tá lá no valor 6, ó. Então, ele tá aqui embaixo e tá lá em cima, ó. Então, a tensão do capacitor, ó, VC, é o valor da tensão do capacitor que vai tanto ligar quanto desligar. Tu vai comparar ao mesmo tempo. Se a tensão do capacitor for menor que 3,3, ele liga o circuito.
Se a tensão no capacitor for maior que 6,6, ele desliga o circuito, tá? Basicamente é isso que esse circuito faz. Então, o que que tu faz? Tu vai estar carregando e descarregando esse capacitor. Quando a tensão no capacitor for inferior a 3,3, eu ligo a saída. Quando ela for superior a 6,6, eu desligo. Tá? Então ele vai ficar fazendo isso, ele vai carregar o capacitor até 6, desliga. Depois carrega até, daí descarrega até 3,3, liga de novo. Ele vai ficar fazendo isso. E como que funciona isso? Ó? Tu vai ter dois resistores, ó. Tu vai ter resistor R1 e resistor R2 e esse capacitor. Observa que esse ponto aqui está ligado lá naquele transistor de saída, ó, tá? Tá ligado lá no transistor de saída, lá aquele transistor que vai fazer a descarga do teu circuito. Olha o que que acontece. Esse capacitor aqui, ó, ele carrega por onde? Ou seja, a tensão nele vai aumentar quando? Ele vai aumentar quando tiver uma corrente fluindo nesse sentido aqui, ó. Ele vai ter uma corrente fluindo aqui, ó. Passa por R1, passa por R2 e chega no meu capacitor, ó. Fechou a malha. Então o meu capacitor vai começar a carregar. Quando eu tiver essa configuração aqui, ele começa a carregar, ou seja, quando aquele transistor está aberto, certo? Quando aquele transistor está aberto. Quando que aquele transistor está aberto? Quando a minha saída aqui for 1, tá? Quando eu tiver com 1 na saída lá. E daí meu capacitor vai começar a carregar, 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 ou seja, vai aumentar essa tensão, até que a minha tensão no capacitor, ó, até que a minha tensão no capacitor, que é a tensão que está aqui no pino 6 também, ó, que é a tensão que está aqui, for superior a 6,6. Quando ela bater em 6,6 volts, eu mando desligar a saída, né? Porque vai dar pino, lógico, 1 aqui, logo reseta a saída, logo a minha saída que estava em 1 veio para baixo. E quando isso aqui acontece, quando a tensão no capacitor for maior que 6,6, eu também vou fazer com que esse transistor aqui feche. Concorda? No momento que esse transistor aqui fechou, olha o que que eu fiz. De novo, ó, eu conectei esse pino aqui lá na referência. Ó, eu fechei a malha por aqui e joguei aquele pino para o zero. Joguei esse pino aqui para zero. O que que vai acontecer daí? Essa corrente que estava entrando aqui no capacitor, o que que vai acontecer? Eu joguei esse pino para 0 volts. Então aquela tensão que estava no capacitor agora vai descarregar pelo R2 aqui. Ele vai descarregar por esse capacitor lá para a referência. E daí, se ele começa a descarregar, essa tensão no capacitor começa a diminuir. E daí ela baixou de 6,6, digamos, agora é 6, e está baixando, está descarregando o capacitor. Então baixou a tensão aqui, esse pino aqui voltou a ser 0, e está diminuindo, 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 até que ele vai baixar, ele estava em 6,6, né? Até que ele vai baixar de 3,3 volts. No momento que a tensão do capacitor ficou menor que 3,3, esse comparador de baixo vai dar um pino, vai dar 1 na saída aqui. Logo, vai setar a minha saída. Ou seja, vai jogar para cima a minha saída de novo. Vai jogar minha saída para cima de novo. No momento que fizer isso, ele vai abrir esse transistor. No momento que abrir o transistor, esse pino aqui não está mais no zero. Então, se ele não está mais no zero, a corrente volta a fluir nesse sentido no capacitor. Se a corrente está entrando no capacitor, a tensão no capacitor começa a aumentar de novo. Então, ela não é mais 3,3. Agora, digamos que ela é 4. Então, aqui volta a ser 0. Se é 4, 5, 6, até 6,6. Quando chegou em 6,6, deu o pulso aqui de novo. Então, resetou o flip-flop de novo. Então, a minha saída caiu a 0 novamente. E daí o meu transistor fechou de novo. E daí começou a descarregar o capacitor de novo. Deixa eu pegar outra cor aqui. Então, o capacitor aqui começou a descarregar de novo. Certo? E isso vai ficar alternando. Ele carrega por R1 e R2, sobe, 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 sobe até 6,6. Quando chegou em 6,6, resetou a saída, fechou o transistor, e ele começa a descarregar pelo R2 agora. Né? Então, ó, carrega aqui por R1 e R2, tensão aumenta, aumenta, aumenta até resetar, resetou, fechou esse nó lá na referência, logo ele começa a descarregar. Tá? E daí assim fica o capacitor, carregando, descarregando, carregando, descarregando. E a saída fica oscilando entre 0, 1, 0, 1, 0, 1.
certo? E o tempo que ele fica fazendo isso, deixa eu pegar aqui, o tempo em que ele fica trocando do 0 para o 1, do 0 para o 1, tu define quanto que é. Bem como, né, ele vai ficar fazendo isso aqui. Tu define o tempo que ele leva daqui até ele setar de novo. Isso aqui é o período de comutação. E outra coisa que tu define é quanto tempo ele fica aqui em alta, que a gente chama de T1. Vou botar um T1 aqui, ó. Quanto tempo ele fica em alta e quanto tempo ele fica em baixo, que é o T2, tá? E isso é dado da seguinte forma. Aquele período lá é o inverso da frequência, né? 1 sobre frequência. E essa frequência a gente calcula da seguinte forma. 1,4 dividido por R1 mais 2 R2. Multiplicou o capacitor, tá? Isso aqui a gente define a frequência de oscilação do CI. E o tempo T1 pelo período completo, né, que a gente chama de D, ou razão cíclica, isso aqui é importante, ó. T1 por T, o nome disso aqui, ó, é DUT, ou razão cíclica, tá? DUT, ou razão cíclica, tá? Isso aqui a gente calcula da seguinte forma, é R1 mais R2, dividido por R1 mais 2 R2, tá? Então essas equações aí descrevem a comutação desse cara. Equação da frequência, equação da razão cíclica, tá? Então dessa forma ele opera como um astável. Eu tinha um astável aqui, aqui, ó. Aquilo que eu estava dizendo para vocês, ó. Circuito, ó, eu tenho aqui, ó, deixa eu botar, eu não tinha os valores de comparação aqui. Não tem. Tá, mas olha aqui, ó. Eu acho que dá para ver, ó. Presta atenção ali, ó. Eu estou mostrando aqui no gráfico a saída, que é o verde, tá? E o azul, que é a tensão no capacitor. Então, olha aqui, ó. Quando a tensão no capacitor, ele está carregando, ó, ele está fluindo por aqui, ó. Nesse primeiro estágio aqui, ó. Nesse primeiro estágio aqui, a corrente no capacitor está fluindo nesse sentido aqui, ó. Passando por R1 e R2 e carregando o capacitor. Está aumentando, aumentando, aumentando a tensão no capacitor até que chega em 6,6. Quando a tensão no capacitor chegou em 6,6, ele mandou desligar a saída e o capacitor começa a descarregar, ó, até que chega em 3,3. Quando chegou em 3,3, manda ligar de novo. O comparador de baixo manda ligar de novo, dá o 7. Deu o 7, abriu o transistor, o capacitor começou a carregar de novo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, vamos ver se a gente enxerga, ó. Aqui, ó. Olha o pino de descarga aqui, ó. Olha o pino de descarga, ó. Corrente drenando, ó. Quando a corrente não está drenando no pino de descarga, o capacitor está carregando, ó. Tá vendo que o símbolo do capacitor está ficando maiorzinho, ó? Quando não está fluindo corrente aqui, o capacitor está aumentando a tensão. Aumentou a tensão até 6,6. Chegou em 6,6, puf, desligou a saída. Daí, se desligou a saída, drenou corrente do capacitor. Se drenou corrente do capacitor, a tensão do capacitor diminui até 3,3. Chegou em 3,3, segundo o comparador, manda ligar a saída de novo. E assim vai, tá? Aqui. Beleza? Então, assim, ele fica operando como oscilador, como um astável que a gente fala. E isso é muito útil, tá? Isso é muito utilizado para a geração de sinal PWM, para a geração de sinal quadrado, tá? Porque esse sinal PWM, ele pode ser para regular uma luminosidade, para acionar um motor, para acionar um servo motor, por exemplo, né, que tu define a frequência. Então, tem várias aplicações que tu pode fazer, tá? Com esse circuito aqui. Ainda existe variações, tá? Por exemplo, esse circuito tu não consegue qualquer valor de razão cíclica, tá? Tu não consegue qualquer valor de razão cíclica. Então, existem algumas variações que tu consegue, de 0 até 100%. Aqui tu consegue só maiores que 50%, tá? Enfim, essa é a ideia que você tem que lembrar.
tá? Que ele vai carregar o capacitor pela soma dos dois e descarregar pelo R2, através daquele transistor de descarga. Beleza? Tá, tranquilo. Isso aí é as comparações, tá? É os 3 modos de operação do circuito. Uma coisa que dá para te fazer com o 555 é o shimmy trigger, tá? A gente aprendeu a fazer o shimmy trigger já, né, com um amplificador operacional, mas tem uma configuração, deixa eu voltar aqui, ó. Tem essa configuração aqui, ó. O que que tu vai fazer com o 555? Só curto-circuitar as duas entradas de trigger e threshold, tá? Deixa eu voltar lá. Só o que a gente faz aqui, ó, no circuito, claro, o VCC vai lá para, deixa eu pegar uma caneta aqui para escrever. Aqui. O reset vai para o VCC, tá? Mesma coisa. Se a gente vier aqui, ó, e der um curto-circuito entre as duas entradas, assim como o oscilador faz, e aqui entrar o nosso sinal de comparação, certo? O que que a gente tem? Ó, que quando o meu sinal, por exemplo, lá o meu sinal do sensor de luminosidade, o sinal do meu sensor de temperatura, aquilo que a gente vinha brincando antes, quando o meu sinal de entrada for maior que 6,6, né, que VCC por 3, imagina que aqui é 10 volts, quando o meu sinal VI, ou sinal de temperatura lá, por exemplo, for superior a 6,6 volts, eu vou desligar minha saída. E quando ele for inferior a 3,3 volts, eu vou ligar minha saída. Então, o que tu tem, basicamente, isso aqui, ó, meu sinal de entrada está variando, digamos que ele varia assim, tá? Tu vai ter um valor de comparação inferior, que nesse caso específico é 3,3, ou é 1/3 de VCC, e tu vai ter um valor de comparação superior, que nesse caso é 6,6, que é os 2/3 de VCC, tá? E se meu sinal de entrada é menor, se meu sinal de entrada é menor que o meu valor inferior, ele liga a saída. E quando ele for maior, ó, a partir desse ponto aqui, o meu VI é maior que o valor de comparação inferior, ele desliga a saída. Tá? E daí ele tem esse comportamento aqui, ó. Quando ele for maior que o de cima, ele desliga, e quando ele for menor que o de baixo, ele liga, tá? Basicamente isso aqui. Tá certo? E isso aí a gente observa aqui, ó. Só colocar essas duas fontes aqui, a C, ó, é só para representar a variação do sinal do sensor, tá? Que viria direto o sensor, que é aquele sinal roxinho lá, ó. Deixa eu colocar lá os valores de comparação, ó. Não sei por que eu tirei. Aqui, ó, valor de comparação superior e o valor de comparação inferior. Lembrando que esse circuito do lado aqui é só para definir, só para nós enxergar aquelas duas formas de onda lá, laranja e rosa, tá? Então, olha aqui, ó. Quando o meu sinal de entrada for igual ao valor de cima, ó, ou quando o azulzinho bater no laranja, ele bate exatamente aqui, ó. Quando o azulzinho bater no laranja, desliga a minha saída. E não importa que ele bata de novo, ó, que ele fique menor ou maior, não acontece nada com a saída, certo? Até que o azulzinho fica menor, ó, aqui. Cruzou o vermelhinho, cruzou o valor inferior. Então ele ligou de novo o verde, ó, o verde é a saída. Então eu tenho o valor de comparação superior, o VH, que é o laranja, e o VLOW, que é o vermelho. Maior que o VH, ele desliga. Menor que o VLOW, ele liga. Né? Então tu tem dois valores de comparação. Então com esse CI dá para fazer um shimmy trigger também, tá? Tri de boas. Só que os teus valores de comparação vão ser sempre 1/3 de VCC e 2/3 de VCC. Opa, certo? Os teus valores de comparação vão ser sempre os mesmos, tá? Entendido? Não é muito difícil de compreender o funcionamento dele, tá? Só tem que aplicar aquilo que a gente viu antes. E as variações dele que a gente tem que entender, tá bom? Tá, isso é o básico do 555. Entendido? Ah, nenhuma dúvida até aqui? Ficaram com alguma dúvida disso aí? Não? Tá. Agora é o seguinte, tá? Eu vou deixar um outro trabalhinho para vocês aqui, tá? O que que eu quero que vocês façam? Tá? Uma pesquisa sobre circuitos que utilizem o 555, tá? Não só o 555, mas que tenha ele dentro, tá? Então pode ter outros dispositivos ali, tá? Pode ter outros circuitos integrados, mas que tenha, tá?
sei lá, tu achou algum circuito interessante lá. Tem um que eu acho bem interessante, que é ligar ou desligar a lâmpada com palmas, tá? Tu dá uma palma, liga, tu dá outra palma, desliga. Tu tá usando o 555 no biestável, tá? Só que a entrada, em vez de ser um botão, é palma, tá? Tem vários, tem acionamento de servomotores, acionamento de motor CC, controle de luminosidade, pisca de acordo com o som da música, por exemplo. Então eu quero que vocês façam essa pesquisa. Joga lá, tem muito material. Joga lá, dá um Google nisso aí. Procura alguma aplicação que vocês acham interessante. Tem carrinhos, tá? Que tu pode acionar carrinhos com 555, enfim. Acha uma que tu acha interessante, tá? E traz para apresentar para a turma. Quer fazer uma apresentaçãozinha melhor? Quer só mostrar a aplicação? Mostra, tá? Mas traz para mostrar na aula do dia 8, tá? E eu quero que vocês expliquem o circuito, expliquem a aplicação e o circuito, né? O CI está operando no modo monoestável ou uma variação do monoestável, onde está acontecendo isso, isso e isso, tá? Explica o funcionamento do circuito, explica a aplicação em si, e se conseguir fazer uma simulação do circuito, melhor ainda. Pode fazer no Falstad, pode fazer no LT Spice, no PC, onde tu quiser, tá? Traz uma simulação para mostrar ali o circuito funcionando, tá? Entendido? Tem aplicações bem simples e tem aplicações mais complexas, tá? Mas daí, até dia 8, quero que vocês façam isso, trago para a gente comentar na aula sobre esses 6, tá? A ideia é que vocês procurem um pouco essas informações, tá bom? Entendido? Nenhuma dúvida do trabalho? Tá. O que eu deixei aqui ainda para vocês, ó? Como tem bastante material, eu separei uns que eu achei interessante, tá? Alguns que explicam, tipo, reexplicam o que eu falei na aula hoje, que é como que o CI funciona, o que tem dentro, tarari, tarará. E alguns exemplos aqui só para vocês terem mais ou menos ideia, o que eu imaginei, né? Então aqui tem mais alguns vídeos sobre exemplos de aplicação desse CI, tá? Se baseiem nesses, tá? Não é para usar esses que eu coloquei aqui, mas, procurem outros, pega os relacionados, enfim. Tá? Tem livro, tem vídeo, tem muita coisa sobre. Tá certo? Então essa é a nossa aula, gurizada. Se vocês não têm nenhuma dúvida, dia 8 é feriado. Pô, dia 8 é feriado. Vixe. Dia dezembro. Dia 8 é feriado. Feriado do quê? Pois é, eu não sei que feriado é esse. Olha, se não for letivo, se for feriado, bom, a gente pode ter aula igual, independente, o que vocês acham? Independente se é feriado ou não, vocês vão sair no feriado? Vão pra praia? Vai dar uma festa. Não, de boa. Não, vamos dar normal, vamos tocar normal, não tem. Ou fizemos lá na festa a apresentação, então. Apresentação com churrasquinho, hein? Nossa, dá até pra montar os circuitos daí. Vamos deixar pro dia 8, vamos deixar. Tá certo? Tá. Nenhuma dúvida aí? Tá, dão mais uma olhada, tá? Procura isso. As dúvidas vão surgir no momento que vocês forem ver esses circuitos aí. Tá? Me chamem, caso não entenda o circuito, achou interessante, não entendeu, vamos conversar, me mostra, daí a gente vai conversando. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês estão me devendo outro trabalho, né? Não sei para quando que eu deixei, tem que olhar ali na minha agenda. Mas é isso. Se você não tem mais dúvida, um grande abraço. Até a próxima.